Mais um comparativo que você confere aqui no YouTube do Comprecar TV com dois concorrentes muito diretos. Aliás, dois modelos que têm praticamente o mesmo preço de venda, R$250 mil. Estou trazendo aqui dois modelos híbridos plug-in com tração somente nas rodas dianteiras. Nesse comparativo a gente vai ter aqui o BYD Song Plus, que recentemente foi atualizado, ganhou aí um novo visual e mais equipamentos, e para confrontar ele, o seu concorrente mais direto, o Jayco 7, que também chegou recentemente ao mercado brasileiro. O Jayco tem duas versões de acabamento, aqui a gente está com a versão topo de linha, a versão Prestige, que tem mais equipamentos. Mas aqui, vamos conferir todos os detalhes. Qual desses que você levaria para sua garagem? Nesse vídeo eu vou esclarecer todas as suas dúvidas. Antes da comparação, aquela explicação aí de posicionamento comercial dos carros e até mesmo versões e modelos. Falando aqui do Song Plus, é importante entender a família Song, né, que foi o primeiro híbrido plug-in que a BYD trouxe aqui para o mercado brasileiro, isso na marca BYD, né? Pois bem, pessoal, atualmente está da seguinte forma: existe o Song Pro, que seria, digamos assim, o irmão versão de entrada desse carro, que ele tem até mesmo outro visual, e recentemente a BYD fez mudanças aí no Song Pro. Ele é um híbrido plug-in, no passado ele não tinha sistemas de assistência à condução, passou a ter sistemas de assistência à condução. E aí nós chegamos no Song Plus. Song Plus, que antes tinha outro visual, recentemente ele ganhou esse novo visual aqui, que é o visual da linha oceânica da BYD. O Song Plus é um carro, obviamente, mais equipado, mas olha só, ele é um híbrido plug-in com tração somente aqui nas rodas dianteiras. Nessa última atualização, a BYD acrescentou uma série de equipamentos que o Song Plus não tinha, além desse novo visual. E acima desse, aí nós temos o Song Plus Premium. É o mesmo carro, ele já está com esse visual aqui, só que uma das principais diferenças do Song Plus Premium é que ele tem tração integral. Então, aqui na frente é o sistema híbrido plug-in, né, com motor elétrico e a combustão, como esse carro, porém o Song Plus Premium tem tração no eixo traseiro. Então é uma tração 100% elétrica no eixo traseiro. Então tá aí a diferença dos três produtos aí da família Song que você tem no mercado brasileiro. Esse daqui, por assim dizer, é o do meio. E o Jayco 7? Esse carro aqui você encontra nas concessionárias Omoda Jayco. Nesse momento, no mercado brasileiro, a Omoda Jayco está vendendo apenas dois modelos. Tem um 100% elétrico que ela vende com o nome de Omoda e esse daqui que é o híbrido plug-in, que é o Jayco 7. Mas a marca já recentemente anunciou novos modelos que estão chegando. Falando especificamente do Jayco 7, você encontra esse carro aqui em duas versões de acabamento. É importante observar que as duas versões têm sempre exatamente o mesmo powertrain, né? Mesmo motor e câmbio, é um carro híbrido plug-in, tração somente aqui nas rodas dianteiras. Você tem a versão Luxury, que é a de entrada. Então vai ter aqui grande parte dos equipamentos que estão presentes aqui nessa versão. Mas essa versão aqui, que é a Prestige, é a mais topo, mais equipada, mudam alguns equipamentos. Eu vou citar alguns deles, mas ao longo do vídeo eu vou explicar todos. Então aqui, na versão topo de linha, o carro ganha, por exemplo, sistema de head-up display, sistema de som assinado da Sony, carregador de celular por indução ventilado, luzes internas personalizáveis e o porta-malas com acionamento elétrico, além de algumas outras coisas. Então essa daqui é a versão mais equipada do Jayco 7 oferecida no mercado brasileiro. Ainda que as configurações de modelos e versões possam ser diferentes aqui nas propostas desses carros, esses dois aqui são os concorrentes absolutamente diretos. Tem mais um modelo que poderia estar aqui nesse comparativo, mas infelizmente não foi possível estar presente, que seria o Haval H6 PHEV 19, que também seria concorrente direto desses dois aqui. A característica entre todos esses modelos é o fato deles serem híbridos plug-ins, com tração somente nas rodas dianteiras e as baterias de alta capacidade praticamente com a mesma potência. Então vamos entender a motorização começando pelo Song Plus. Uma curiosidade desse carro
é que na hora que você abre o motor, você vai puxar 2 vezes a alavanca. Uma vez, mais uma outra vez. E aí, você não precisa ficar procurando aquela linguetinha chata para abrir o capô. Puxou 2 vezes, pronto, o capô já está aberto. E aí o que nós temos aqui é, do lado de lá é o motor a combustão, 4 cilindros, 1,5 litro aspirado. E do lado de cá, aí vai ter o sistema elétrico de alta capacidade. Inclusive aqui na prática nós temos, digamos assim, 2 motores geradores. Um deles é um motor responsável por fazer a tração das rodas. E o outro é o motor gerador, quando aquele motor é utilizado como um gerador de energia. E aí aqui nós temos uma combinação das duas coisas, mas é importante observar que esse carro opera muito mais em modo 100% elétrico, ou seja, o motor elétrico que traciona ele, do que necessariamente o motor a combustão acoplado às rodas. Existem situações onde os 2 motores trabalham juntos, porém elas são mais raras. Normalmente quem traciona o carro aqui é um motor 100% elétrico. E no Jayco 7, curiosamente, a abertura do capô segue a mesma dinâmica. Puxa uma vez, puxa 2 vezes e aí você já tem aqui o acesso ao motor do carro. E aqui também temos a estrutura de funcionamento muito parecida. Você tem um motor a combustão 1,5 litro desse lado e desse outro lado você tem aquele sistema de 2 motores elétricos, sendo que um é responsável por tracionar o carro e o outro é o gerador. Mas sabe qual é a principal diferença aqui nesses 2 carros? É o tipo de motor a combustão que é utilizado. Porque aqui no carro da BYD, esse é um motor 1,5 litro aspirado, produzindo uma potência aí de cerca de 100 cavalos. Quando a gente vem aqui no Jayco 7, esse aqui é um motor 1,5 litro turbo alimentado. Então ele acaba tendo mais torque e mais potência. A potência máxima aqui é na casa de 135 cavalos. Além desse motor gerar aí um torque na casa de 20 kg de torque, enquanto esse daqui tem um torque aí na casa de 10 kg. E isso acaba fazendo muita diferença, não tanto no resultado final de aceleração, mas principalmente na capacidade do motor de recarregar a bateria. Ao longo do vídeo eu vou explicar isso para vocês. Falar dos números aqui dos 2 modelos, começando pelo sistema elétrico de alta capacidade. Lembra que eu disse que nesses 2 carros quem principalmente move os veículos são seus motores elétricos. Então no caso da BYD, motor elétrico que fica daquele lado de lá, ele tem aí uma potência equivalente a 197 cavalos e um torque máximo de 30,6 kgfm. No Jayco 7, o motor elétrico que fica aqui desse lado tem uma potência de 204 cavalos e torque máximo de 31,6 kgfm. Vocês estão vendo aqui que os motores elétricos, ainda que tenham uma pequena vantagem para o carro do Jayco 7, eles são bastante próximos. E o motor a combustão, aqui tem bastante diferença. Aqui no carro da BYD, o motor a combustão 1,5 litro aspirado que fica desse lado, números exatos. Então aqui você vai ter 98 cavalos de potência máxima e um torque máximo de 12,4 kgfm. Antes eu tinha falado cerca de 10, pessoal, mas é 12,4 kgfm. E aqui no Jayco 7, número exato, aqui nós temos 135 cavalos de potência máxima e aí o torque máximo é de 20,4 kgfm. Então você vê que no motor a combustão, o Jayco 7 vai ter um acréscimo de potência e um torque bem mais expressivo. É importante observar que nos 2 carros, os motores a combustão atuam muito mais como gerador do que necessariamente tracionando as rodas. E o curioso aqui é que o carro não tem necessariamente um câmbio. Existe uma única marcha que em algumas situações, quando você está dirigindo o carro, essa marcha ela se acopla às rodas, mas não é o tempo todo. Então quando você arranca com o carro, muito provavelmente você vai arrancar em modo elétrico. Somente quando você está na estrada e faz ali uma aceleração mais consistente, aí é que o motor a combustão se acopla às rodas. E nesse caso, somente nesse caso, você tem aí a questão de potência e torque combinado. Bom, a BYD fala que o Song Plus tem uma potência máxima combinada de 235 cavalos e torque máximo combinado de 40,8 kgfm. Já a Omoda Jayco, aqui no Jayco 7, ela é um pouco mais generosa no número.
Ela fala que a potência combinada é 339 cavalos e 52 kg de torque. Parece que aqui a Omoda Jayco simplesmente somou a potência aí dos dois motores. Eu acho esse número aqui bastante generoso, mas o que interessa pra gente mesmo é ver a aceleração de 0 a 100 dos dois carros. Pelos números, a gente vê uma ampla vantagem do Omoda Jayco, mas para ver a performance, a gente vai ter que medir na prática. E as baterias de alta capacidade que permitem que ambos os modelos andem bons quilômetros em modo 100% elétrico. Aqui uma curiosidade muito, mas muito interessante, porque os dois carros têm baterias de 18,3 kWh, exatamente a mesma potência. E a coincidência não é só aí não, tá? Essas baterias, ambas são feitas a partir de lítio-ferro-fosfato e ambas utilizam lâminas montadas na posição vertical. Então elas são muito parecidas aqui nos dois modelos. Mas olha só, essas baterias permitem que os carros andem em modo 100% elétrico. Entretanto, quando a gente pega o número do Inmetro, olha aqui a curiosidade. A BYD tem a informação de que esse carro anda 63 km em modo elétrico. Já o Jayco 7 tem a informação que ele roda 79 km em modo 100% elétrico. Claro que a gente vai testar isso, mas isso aqui está muito associado a como é feita a gestão da energia da bateria. E a gente vai ter que mostrar isso aqui para vocês na prática, até para ver se realmente o carro, o Jayco 7, consegue andar mais quilômetros em modo 100% elétrico do que o carro da BYD. Só que existe uma diferença crucial entre os dois modelos, como essas baterias são carregadas. Aqui no carro da BYD, porta de carregamento fica aqui na parte de trás do lado direito, e a única forma de você carregar esse carro é utilizando essa tomada aqui, AC do tipo 2, de corrente alternada. Lembrando que a potência máxima que essa tomada consegue receber é de 6,6 kW. Então na prática, com a bateria totalmente descarregada, usando aí um carregador que tenha pelo menos 6,6 kW ou mais, lembrando que só vai entrar 6,6 aqui, você vai carregar essa bateria aqui em cerca de 3 horas, né? Uma bateria de 18,3, considerando a potência de 6,6, você vai levar 3 horas para fazer o carregamento completo da bateria. Já no Jayco 7 existe um trunfo muito importante. Por quê? Aqui nós também temos a porta de carregamento de corrente alternada com potência máxima de 6,6 kW. Nos dois carros é um sistema monofásico, só tem aqui o pino L1, não tem nem o L2 nem o L3, por isso a potência fica limitada em 6,6. Usando essa porta de carregamento, mesma coisa, cerca de 3 horas para o carregamento completo da bateria. Só que nesse carro você tem também a conexão de corrente contínua, né? O CCS tipo 2, que normalmente a gente encontra esse conector em veículos 100% elétricos, mas aqui é um híbrido plug-in com esse conector. E a potência máxima que você consegue colocar em carregador de corrente contínua é 40 kW. Então se você tiver um carregador de corrente contínua com 40 kW ou mais, você vai precisar de cerca de 30 minutos ou até mesmo um pouco menos para fazer o carregamento completo dessa bateria, o que é uma tremenda vantagem. Porque quando você está viajando com esse carro em estrada e encontra um carregador, que geralmente é do tipo de corrente contínua, em meia hora você faz o carregamento completo da bateria, oferecendo assim uma versatilidade que o carro da BYD não vai ter. Iluminação dianteira, os dois carros com conjunto 100% em LED. Mas aqui no carro da BYD o que a gente tem? Isso daqui, que é a assinatura de lanterna e a luz de rodagem diurna em LED. Os faróis são do tipo projetor, começando aqui pelo farol baixo, o farol alto e a luz de pisca, tudo aí em LED. Vocês estão vendo que esse carro não tem o farol auxiliar dianteiro, aquele que é o de neblina, né, que faz aquela iluminação mais aberta. Mas aqui a gente tem também o ajuste de altura do facho do farol, inclusive é um botão que fica ali do lado do motorista, que você consegue ajustar a altura de acordo com a carga do veículo. Só uma curiosidade, porque tem muitos carros da BYD que o ajuste de altura do facho do farol é feito pela tela da central multimídia, mas esse carro da BYD você tem o botão ali do lado. Isso é uma coisa que falta um pouco de padronização dentro da marca BYD. O Jayco 7 a gente também tem um conjunto totalmente iluminado em LED aqui na frente. Aqui na parte superior você tem aqui a assinatura de lanterna e também a luz de rodagem diurna. O farol baixo e o farol alto fica aqui na parte de baixo, inclusive esse carro tem o farol auxiliar aí mais na parte de baixo do para-choque.
Só que aqui a gente não consegue deixar o carro ligado na ignição. A gente tem que entrar dentro do carro com a chave lá dentro para poder realmente ligar o farol. Então, depois que o carro está ligado, a gente tem aqui o farol baixo, o farol alto, o farol auxiliar, que é uma coisa que esse carro tem, e a luz de pisca aqui em LED. Pessoal, nesse carro, o ajuste de altura do facho do farol é feito pela tela da central multimídia. Então a gente consegue ver aqui mais recursos no Jayco 7 em matéria de iluminação dianteira. Mas a gente vai testar a eficiência de tudo isso. Falando aqui das assistências à condução, e nesse ponto os carros são muito parecidos, mas não chegam a ser completamente iguais. No que diz respeito à assistência de baixa velocidade nas manobras aí do dia a dia, os dois carros possuem 4 sensores de estacionamento aqui na frente, mais 4 na parte de trás, além do sistema de câmera 360 graus, com câmera na parte dianteira, sob os espelhos laterais e também na parte traseira. Para as assistências de média e alta velocidade, aqui também muita coincidência, por assim dizer. Você tem o radar eletromagnético na parte de baixo dos dois para-choques, tanto na BYD quanto no Jayco, e também a câmera que vai no para-brisa, né, usado para o sistema de permanência de faixa, até mesmo centralização de faixa. Os dois carros contam com controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência e o sistema Stop and Go, que você consegue usar no trânsito pesado, que para completamente o carro e inicia novamente o movimento. Mas tem uma pequena diferença, porque se você olhar o carro da BYD, ele até tem ali uma posição para uma câmera de dashcam, tá vendo ali na parte do lado esquerdo? Aquilo seria uma câmera de dashcam. Esse carro não oferece isso, mas o Jayco 7, ele tem a câmera do dashcam, que é aquela câmera que registra tudo enquanto você está dirigindo, e posteriormente, se o carro se envolve num acidente, você pode ter as imagens gravadas. Então aqui está uma diferença que o Jayco 7 oferece esse recurso e o carro da BYD não oferece. No passado, a BYD já ofereceu isso em outros modelos, mas hoje ela não está oferecendo em nenhum modelo. Falando do tamanho, aí tem diferenças bem marcantes entre os dois modelos. Só de ver aí no vídeo, já dá a sensação do carro da BYD ser maior do que o Jayco. E não é a sensação, é a prática. No comprimento, o Song Plus tem 4,77 m, enquanto que o Jayco 7 tem 4,50 m. Pessoal, são 27 centímetros de diferença no comprimento. Quando a gente pega aí o entre-eixos, aqui nós temos 2,76 m no carro da BYD, contra 2,67 m do Jayco 7. Novamente você vê um entre-eixos melhor no carro da BYD. Quando a gente pega a largura dos carros, o BYD tem 1,89 m contra 1,86 m. Vocês conseguem ver que as proporções do carro da BYD são efetivamente maiores, ainda que a altura dos dois seja a mesma de 1,67 m. Então, na prática, só por esses números, a gente espera um espaço melhor lá dentro do carro da BYD. Falando aqui de mais partes da construção do veículo. E olha só, pessoal, aqui tem muita coisa que é igual nos dois carros. Roda e pneu, por exemplo. Ambos os carros são rodas liga leve aro 19 polegadas. E os pneus, também com a mesma medida. 235 perfil 50, exatamente a mesma medida. O que vai mudar é a marca de pneu, cada um vai ter a sua marca. Construção de suspensão, novamente igual, né? Os dois carros, suspensão independente na dianteira do tipo McPherson e totalmente independente na traseira do tipo Multilink. E sistemas de freio, também iguais. Freio a disco nas 4 rodas. E na hora da aventura urbana ou quando esse carro tem que sair um pouco do asfalto? Muita gente fala que isso aqui é SUV, mas eu prefiro chamar de crossover, pela construção e o tipo de tração que eles têm. Ainda assim, os carros precisam ser capazes de enfrentar aí alguns tipos de obstáculos. E só de vocês olharem a imagem, já dá para perceber que o Jayco 7 aqui na frente é claramente mais alto do que o carro da BYD. Você percebe que a frente aqui está um pouco mais livre do que o carro da BYD. E os números confirmam isso. Ângulo de entrada aqui do Jayco 7 é 19 graus, enquanto que o carro da BYD é 19. E lá na parte traseira, o ângulo de saída do Jayco 7 é de 28 graus, enquanto que o carro da BYD é 21 graus.
Por aqui, a gente imagina que o Jayco 7 se saia melhor nesse tipo de situação, mas somente o nosso teste de lombada é que vai poder comprovar na prática se o modelo é realmente melhor do que o carro da BYD. Aqui na traseira dos veículos, tirando a questão do design, que cada um vai ter aí a sua peculiaridade, você pode ver que os recursos técnicos são praticamente os mesmos, porque os dois carros são totalmente iluminados em LED aqui atrás, inclusive com a assinatura luminosa que corta o carro de fora a fora. Ainda que a da BYD seja um pouco mais elaborada visualmente falando. Os carros também vão ter aí 4 sensores de estacionamento mais a câmera de ré. E outra coisa, as 2 tampas de porta-malas acionadas eletricamente. Funcionamento da tampa do porta-malas. No carro da BYD, você tem a chave que você aperta 2 vezes para fazer a abertura da tampa. Já no Jayco, você aperta uma vez e segura. E aí ele vai fazer a abertura da tampa. O detalhe interessante é que nos 2 carros você pode fazer o fechamento da tampa. No BYD aperta 2 vezes, no Jayco aperta uma vez e segura. Eu estou destacando isso porque existem carros que você só consegue às vezes fazer a abertura pela chave de telecomando e não o fechamento. Aqui os dois são iguais. Capacidade de porta-malas. Vamos começar aqui no carro da BYD, que tem uma cobertura do tipo retrátil, para você conseguir acessar todo o compartimento. Segundo a marca, são 552 litros na medição VDA, inclusive com um compartimento aqui do lado, para você conseguir colocar aquelas coisas que não devem ficar rolando no compartimento. A gente também vê ali a iluminação em LED, e aqui o subwoofer do sistema de som para reforço de grave. Quando a gente vem no Jayco 7, aqui também temos a cobertura retrátil do porta-malas. Nesse caso, um porta-malas um pouco menor. Estamos falando aí de 500 litros de medição VDA. Você vê que tem uma diferença expressiva, né? 50 litros em favor do carro da BYD. Aqui a gente também tem iluminação em LED, só que olha só, tomadinha de 12 volts que você não acha no carro da BYD, porém aqui você não tem o subwoofer de reforço de graves. E outra coisa que você acha aqui é esse ganchinho aqui, ó, tá vendo? Para você pendurar coisas, e você tem o ganchinho dos 2 lados aqui do porta-malas, mas não tem aquele compartimento adicional para as coisas. Em matéria de espaço, não tem o que discutir. O BYD é melhor, mas tem alguns recursos que o Jayco 7 tem que o BYD não oferece. E sobre o piso do porta-malas, aqui no carro da BYD, levantando, você encontra aqui compartimentos adicionais, inclusive o sistema de Tire Fit, né, que é o reparo de step. Não tem step esse carro, então você tem aqui o selante e você tem aqui o compressor, inclusive compressor que você usa aí com 12 volts. Mais o triângulo, o colete refletivo e aquele anel de reboque que você parafusa no para-choques. Você tem mais esse espaço adicional. Esse carro aqui, pessoal, está sem o carregador portátil, mas é um item que acompanha o carro quando você compra ele na concessionária. No Jayco 7, levantando aqui o piso, mesma coisa, tem compartimentos adicionais, só que aqui o sistema de reparo do pneu é apenas esse sistema aqui, ele não tem o compressor, você pode ver que é um pouco diferente. Temos também aqui o gancho de reboque, né, que você parafusa diretamente aí no para-choque. E aqui está o carregador portátil. Você vê que nesse caso, os itens que acompanham o carro aqui no Jayco 7 são um pouco mais simples do que o carro da BYD. O sistema de reparo da BYD, eu diria, é mais eficiente que o do Jayco 7. E aquele sistema para você desconectar o carregador numa emergência. A gente sabe que quem trava o carregador no carro é o próprio carro, não é o carregador que se trava ao carro. E cadê o sistema de liberação? No carro da BYD, você tem esse pininho aqui dentro, que quando você puxa ele, você vai ver aqui, ó, tem uma cordinha aqui atrás do pininho. É até um pouquinho difícil de puxar o pininho. Tá vendo essa cordinha? Puxando ela, você vai conseguir fazer a liberação do bocal de carregamento num caso de emergência. E no Jayco 7, onde é a liberação de emergência do conector de carregamento? Você vai ter que levantar aqui o piso do porta-malas e levantar esse acabamento. Aí você vai ter acesso a essa alçazinha, que é justamente o sistema de liberação de emergência. Mas uma coisa que eu não gostei muito nesse carro, vocês estão vendo ali a bateria de 12 volts do carro, e aqui o sistema que é o inversor do carro, que faz justamente aí a mudança de corrente alternada para corrente contínua. Isso aqui é o carregador embarcado do veículo.
Essas peças, elas não devem ficar expostas assim no carro, tá? Tudo bem, elas estão protegidas, mas não deve ser uma coisa para o usuário normal acessar. Tanto é que no carro da BYD, essas peças também ficam aqui na parte de baixo. Mas você vai perceber que o acabamento aqui ele fica preso. Então tem que ser desmontado para você ter acesso a essas peças. E a liberação de emergência, ela é feita de uma forma mais fácil. Então a solução da BYD para a desconexão de emergência, na minha opinião, é mais eficiente do que no Jayco 7. Banco traseiro aqui do Song Plus, lembrando que esse carro tem 2,76 m no entre-eixos, o que é uma medida boa. Bancos dianteiros ajustados de forma confortável para você sentar lá na frente. E olha só, do meu joelho ao encosto do banco, mais do que 1 palmo, que é um espaço muito bom. Movimentação de pés aqui também é bem generosa, você tem muito espaço. E os recursos que tem aqui atrás. Vamos começar aqui pela saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Você também tem duas portas de carregamento USB do tipo A e USB do tipo C. E esse pequeno porta-objetos que pode até servir para você, por exemplo, colocar aqui o seu smartphone e ligar aqui para fazer o carregamento. Mais algumas coisas, como alça de segurança aqui no teto, ganchinho para você pendurar cabide e luzinha de leitura direcional. Vocês estão vendo que o carro tem um teto panorâmico que vem até aqui a parte de trás. Quem está aqui atrás também desfruta da vista superior. Descansa-braço, aqui ó, escamoteável com porta-latas. Uma coisa interessante desse carro, tá vendo o encosto do banco? Tem uma alçazinha aqui do lado que você consegue ou colocar um encosto nessa posição bem vertical, melhorando o espaço no porta-malas, ou você pode colocar um encosto nessa posição bem mais para baixo aqui, para ficar numa posição mais relaxada. Você tem uma amplitude muito boa aqui de variação do encosto do banco traseiro. No Jayco 7, o entre-eixos é de 2,67 m, ou seja, quase 10 centímetros a menos. Usando o mesmo ajuste de banco, do meu joelho e encosto do banco, eu tenho aqui quase 1 palmo. Então a gente vê que o carro da BYD tem mais espaço. Movimentação de pés aqui, ela é boa, mas no carro da BYD é um pouco melhor. E quais são os outros recursos? Então, saída de ar-condicionado aqui para o banco traseiro. Você tem aqui duas portas, também USB-A e USB-C para carregamento de dispositivos. Não tem porta-objetos aqui, mas olha, se você olhar a bolsa aqui atrás do banco, você vai perceber que aqui você tem mais recursos, né? Então você tem bolsos menores e bolsos maiores. No carro da BYD você só tem o bolso maior. E isso acaba sendo muito útil, porque você pode colocar de repente o smartphone dessa forma aqui, tá vendo? Um de um lado, o outro aqui do outro, e aí você faz a ligação. Então aqui acomoda melhor as coisas. O que mais que a gente tem aqui, ó? Alça de segurança aqui no teto. Tem também aqui luzinha de iluminação em LED, mas não tem o ganchinho para você poder pendurar um cabide. Tem o teto solar panorâmico, quem vai aqui atrás também desfruta. Outra coisa, descansa-braço aqui, ó, escamoteável com 2 porta-latas. Esse banco aqui, pessoal, você também consegue fazer o ajuste, só que aqui em cima, ó, tá vendo? Tem um botãozinho aqui em cima que você pode colocar aqui, ó. Essa é a posição mais elevada e essa daqui é a posição mais baixa. Você consegue ver que apesar de ter inclinação do banco, aqui você tem um ajuste menor do que no carro da BYD. Então, em geral, se a gente fosse comparar o conforto de banco traseiro do carro da BYD para o Jayco 7, certamente o da BYD oferece um pouquinho mais de recursos e mais espaço. Banco da frente, começando pelo Song Plus. Acabamento de porta, material emborrachado aqui na parte superior, aí você vai ter couro acolchoado nessa porção, aqui também, e aqui você tem o couro, onde você tem o pegador. A parte de plástico duro fica tudo aqui na parte de baixo, ainda que aqui na parte de dentro você tenha um acabamento diferente. É um bom acabamento, lembrando que todo o acabamento que você encontra aqui na frente é igual na porta traseira. Passando aqui para dentro, material emborrachado na parte superior, aqui você tem o couro acolchoado e aqui você tem o plástico duro. Banco do passageiro aqui, né? Você vê que você tem tons diferentes aqui entre um cinza levemente azulado, laranja e um tom de creme aqui com o banco microperfurado. E os ajustes elétricos, mas olha só, para frente, para trás, inclinação do encosto. Você não tem nem a altura e nem mesmo a inclinação do assento. Então são ajustes elétricos, porém bem básicos. No Jayco 7, acabamento de porta. Aqui em cima você já tem o couro acolchoado, novamente couro acolchoado aqui nessa porção. Aqui é um material emborrachado, couro acolchoado, couro acolchoado. Você só vai encontrar o plástico duro aqui na parte de baixo. Você vê que aqui você tem um acabamento muito mais neutro, né? Praticamente tudo aí é um cinza chumbo, o que acaba sendo mais discreto. Vindo aqui para dentro, você tem aqui o material emborrachado na parte superior,
Aqui você tem um material que parece couro acolchoado e aqui você tem o plástico duro. Então, em matéria de acabamento, os carros são equivalentes, porém, aqui nesse carro, um acabamento bem mais discreto, enquanto no carro da BYD você tem muito mais contraste ali de cores. Falando de banco, aqui nós temos um banco também aqui com material que parece couro, mas você vê que é um tom constante, né? Também temos aqui o banco micro perfurado e o ajuste elétrico do banco. Aqui você também vai ter só a distância e a inclinação do encosto, sem o ajuste de altura e inclinação de assento. Nesse ponto, os carros são muito parecidos. Aí é mais uma questão de quem prefere que tipo de acabamento. Espaço entre os bancos aqui no carro da BYD. Descansa-braço acolchoado. Você levantando, você tem acesso a um grande porta-objetos, cabe bastante coisa aqui. 2 porta-latas e aqui à frente desses controles você tem 2 carregadores por indução, né? Então, se o smartphone é compatível, você pode colocar aqui 2 telefones fazendo o carregamento. Mas o detalhe que não dá para entender, né? Está bastante próximo aqui o carregador de indução da saída de ar, mas esse carregador por indução não é ventilado, né? E isso acaba aquecendo o aparelho ao longo do tempo que o carro vai carregando, né? Então isso não é uma opção muito boa. Poderia ter uma ventilação para preservar a vida útil da bateria do seu smartphone. Falando aqui dos controles, você tem aqui o seletor do câmbio, posição parque, onde o botão que você consegue alterar entre o modo EV ou o modo híbrido, botão de partida, modos de condução, 3 botões para controlar o ar-condicionado, volume da central multimídia e aqui para você ligar e desligar o indicador de ponto cego e também a função auto hold, aquela que mantém o freio acionado temporariamente quando você faz paradas rápidas aí no trânsito. O console aqui é flutuante, aqui na parte de baixo você encontra porta USB do tipo C para carregamento, entrada micro SD para você usar um cartão de memória com a central multimídia, inclusive para você colocar arquivos de imagem ou vídeo, e também uma porta USB do tipo A, que serve para carregamento e integração com a central, por exemplo, para ler um pendrive. E do lado você ainda tem uma porta 12 volts. Então, além do porta-objetos, você ainda tem mais algumas conexões. Aqui no Jayco 7, você também tem aqui uma espécie de descansa-braço acolchoado. Apertando, ele abre, dando acesso ao compartimento. Atenção que esse compartimento aqui, ó, tem aqui o controle para você abrir ou não a climatização. Então, se você colocar alguma coisa que não deve esquentar muito aqui dentro, se o ar-condicionado estiver ligado, esse ambiente vai estar climatizado. Você também tem aqui 2 porta-copos. Além dos 2 porta-copos, aqui você serve para colocar um smartphone como apoio e desse outro lado, somente aqui você tem o carregador por indução. Só que esse carregador por indução é ventilado, então se o ar-condicionado está ligado, ele mantém aqui o seu aparelho resfriado, né, ou pelo menos ventilado, para ele não sobreaquecer tanto. Então isso aqui é melhor para a vida do aparelho, porém somente é um carregador por indução. Aí precisa ver o que o cliente prefere. Também temos aqui alguns botões, como por exemplo, o modo automático do ar-condicionado, modo de condução, trancamento de portas, luz de pisca, modo elétrico ou modo híbrido do carro. Você vê aqui que você tem menos botões do que no carro da BYD. Aqui nós também temos um console flutuante e aqui embaixo mais algumas conexões USB do tipo C e USB do tipo A, além da tomada 12 volts. Mas nesse carro aqui não está disponível a entrada do micro SD para você colocar o cartão de memória e fazer aí leitura de arquivos na central multimídia. Se você quiser fazer isso, você vai ter que fazer obrigatoriamente através do USB do tipo A, usando aí um pendrive. Posição aqui do motorista, vamos começar pelos controles disponíveis. Simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros, bloqueio dos vidros traseiros, trancamento das portas e controle dos espelhos. Aqui na parte de baixo da porta, o botão para você fazer a abertura e fechamento da tampa do porta-malas que tem acionamento elétrico. Passando aqui para dentro, você tem esse botãozinho para fazer a abertura do bocal do tanque de combustível, ajuste de altura do facho do farol. Você também tem aqui um pequeno compartimento, bastante bom para você colocar controle remoto, às vezes uma carteira pequena ou outros objetos que não sejam assim tão grandes. Para ajustes do motorista, o banco tem ajuste elétrico, então você tem aqui altura, inclinação do assento, distância e inclinação do encosto, isso tudo elétrico. Não tem posição de memória. Volante, tem ajuste aqui de profundidade e também ajuste de altura. E aqui, o cinto de segurança também tem ajuste de altura.
posição que você senta aqui no carro, ela é bastante confortável. No Jayco 7 as coisas são um pouco diferentes, porque aqui na porta você só vai encontrar 4 botões para você fazer aí a abertura e o fechamento dos vidros. E apenas isso, porque o controle dos espelhos, pessoal, é feito usando os botões do volante quando você usa aí um recurso da central multimídia. Você controla os espelhos usando os botões do volante. Eu particularmente não acho a melhor solução. Trancamento das portas é aqui no meio que fica o botão de trancamento. Então esse carro não tem o trancamento ali nas portas. Vindo aqui para dentro, aí você tem uma diferença aqui, porque ó, você tem aqui o controle do farol, inclusive você tem aqui farol baixo, lanterna, um modo automático. E você também tem aqui a luz de neblina dianteira, que é o farol auxiliar, e a luz de neblina traseira. O botão aqui para você conseguir fazer a abertura do porta-malas, que tem o controle elétrico. E esse mesmo botão também permite que você faça o fechamento da tampa do porta-malas. E aqui para você fazer a abertura do bocal do tanque de combustível. Ajustes para o motorista, o banco aqui também é elétrico, então você tem aqui altura, distância, inclinação do encosto e o ajuste lombar, que o carro da BYD não tem. Porém, a BYD tem aquele ajuste de inclinação do assento e esse não tem o ajuste de inclinação do assento. Aí precisa ver se a pessoa prefere a inclinação do assento ou o ajuste lombar. Volante, você também tem aqui o ajuste manual de profundidade e altura do volante. E o cinto de segurança também tem ajuste de altura. Os dois carros têm posições bem parecidas, mas o que eu posso dizer para vocês é que o carro da BYD você tem a sensação de ficar sentado um pouquinho mais alto do que aqui no carro da Omoda Jayco. Aqui você tem uma posição um pouco mais baixa. Novamente aqui uma questão de preferência de usuário. O que pode parecer um pouco estranho à primeira vista é como é que funcionam esses botões. Porque ó, se você quiser fechar o vidro, você vai puxar para trás, ele vai fazer o fechamento. E para frente, ele vai fazer a abertura. Pode parecer um pouco confuso, mas se a gente parar para pensar, esse botão aqui está funcionando com a mesma lógica do que o botão que está deitado. O botão que está deitado, você aperta para descer e puxa para subir. Então é a mesma coisa do botão deitado, só que ele foi colocado em pé. Algumas pessoas podem estranhar isso, mas só no primeiro momento. Depois você se acostuma e usa normalmente. Central multimídia da BYD segue aquilo que a gente já viu nos outros carros. Aqui nesse tem uma tela bem grande, inclusive com aquele recurso que só os carros da BYD têm, que você consegue rotacionar a tela. Colocar ela na vertical ou colocar ela na horizontal. Tem botão no volante para fazer isso, ou você pode usar até mesmo um botãozinho que você tem aqui na tela da central multimídia, um menu específico. Coisa que mudou recentemente é que no passado os carros, alguns modelos, tinham mapa de GPS embarcado. O carro não oferece mais um mapa de GPS embarcado. Se você quiser fazer navegação, terá que usar integração Android Auto e Apple CarPlay. Novidades. Agora você tem aqui o aplicativo do YouTube, você tem o aplicativo de Zoom, utilizado para fazer aí reunião virtual, inclusive em laptop e desktop, e o aplicativo BYD Recharge para você poder encontrar pontos de carregamento. Ainda já tínhamos no passado, continuamos a ter aqui o Spotify e também a possibilidade de ter outros aplicativos, como esse daqui, que tem uma espécie de rádio online para streaming, tem o karaokê, tem um aplicativo aqui de joguinhos e você ainda consegue descarregar alguns outros aplicativos através do BYD Store. Bom, apertando aqui a tecla Home, você tem esse menu aqui embaixo, onde você faz acesso às funções do ar-condicionado. Você também tem a possibilidade aqui de climatização dos bancos dianteiros, seja aquecimento ou até mesmo ventilação dos bancos e o desembaçamento aí dos espelhos laterais, que você faz todo o controle utilizando aqui essa parte de baixo. Você também tem esse menu aqui de configuração, que como é que ele funciona? Aqui nos carros da BYD você tem as funções principais aqui do lado esquerdo. Então você tem a função de luz, fechadura, parte de áudio, gestão de energia da bateria, configurações diversas do veículo, questão de manutenção, assistência à condução e o próprio sistema da central. Bom, cada um desses menus, ele tem submenus ali na parte vertical. Então aqui você tem ó, luz ambiente para configurar, iluminação exterior do veículo e luz de cortesia. Quando você vem em fechaduras, a mesma coisa, portas, janelas com outra configuração e travas. Exibição de áudio. Então aqui você tem a parte de áudio. Aqui você vai ter a parte de notificações, como você vai utilizar, a parte de tela, como você vai configurar as telas do carro,
parte de instrumento e até mesmo o head-up display que você vai configurar por aqui. Gestão de energia, mesma coisa, gerenciamento, parte de carregamento, consumo, inclusive com o gráfico. Veículo, aqui você tem o acesso principal e aqui você vai configurando os outros itens, ar-condicionado, assistência, controle de condução, condução confortável, parte de assistência à condução, mesma coisa, se você quer ou não o controle de cruzeiro adaptativo, a parte de segurança, assistências ao estacionamento e, por fim, as configurações da central, né? Aqui a parte de conectividade, aqui configurações gerais e aqui informações detalhadas. Como você pode ver, a central multimídia da BYD ela é bastante simples de ser utilizada, né? O grande lance principal é a possibilidade de girar a tela, instalar aplicativos que você tem aqui, que são coisas que normalmente você não encontra aí em outros veículos. No J7 você também tem uma grande tela de central multimídia, mas aqui ela não gira, ela é apenas uma tela vertical. Como acontece no carro da BYD, você tem aqui um menu principal, onde você consegue fazer a configuração do sistema de ar-condicionado, inclusive também você tem a possibilidade de fazer o controle climático aqui dos bancos, né? Que você pode ter aqui o aquecimento, você também tem a ventilação aqui dos dois bancos dianteiros e mais alguns itens de configuração aqui do sistema de ar-condicionado. Através dessa tela, você também consegue ter aqui o menu Home, onde você vem aqui nos aplicativos principais que ela tem, um menu de acesso bastante rápido aqui à função de áudio do carro, e esse outro que mostra quais são as aplicações que estão abertas aqui na tela da central. Então quando você clica aqui Home, uma coisa legal é que esse carro tem sim mapa de GPS embarcado diretamente na memória do carro, né? Além da integração Android Auto e Apple CarPlay. E aqui no mapa de GPS você consegue rapidamente também procurar aí pontos de carregamento, isso aí já está incorporado dentro do mapa de GPS do próprio carro. Aí você vai ter os menus separados, função de mídia, telefone, aqui na central do veículo. Todas as configurações estão separadas em menus aqui do lado, então talvez aqui seja até um pouco mais simples para quem tem dificuldade de entender central multimídia, né? Porque todas as informações estão aqui. Então cada uma que você acessa, você tem aqui o controle rápido, com aquelas mais usuais, a parte de configuração de bateria, todas as informações estão aqui, configuração do veículo, aqui você tem várias coisas para configurar no veículo, o head-up display também é configurado pela tela da central multimídia, as assistências à condução estão todas agrupadas aqui, e aí elas estão separadas por menus. Esse carro também tem a configuração de iluminação ambiente, algumas partes de conforto, como por exemplo, acesso fácil ao veículo, que ele pode afastar o banco toda vez que você abre a porta, se você quer ou não, rebatimento dos espelhos quando você está dando ré, parte de conectividade, configuração do que diz respeito ao sistema de som, aqui alguns volumes e configurações, configuração do display, como é que você quer a parte de sistema, onde você tem aqui informações do computador de bordo, data, e aqui o gerenciamento dos dispositivos conectados. Do ponto de vista de usabilidade, essa aqui até parece ser um pouco mais simples, né? Mas aqui você não tem a possibilidade de instalar aplicativos, por exemplo. São apenas esses aplicativos que vêm com o carro. A diferença aqui é justamente a câmera de DVR, que é aquela câmera de dashcam, né? Que filma tudo à frente do carro. E aí você tem aqui do lado a possibilidade de colocar um micro SD que fica armazenando todas essas gravações enquanto o carro está sendo dirigido. Se o carro se envolveu num acidente, você consegue ter o registro de tudo que aconteceu através dessa câmera. Tá aí um recurso que o carro que o J7 tem e o carro da BYD não tem, né? Aí, voltando aqui no menu principal, a gente também tem aqui a possibilidade de acionar a imagem panorâmica 360 graus, depois nós vamos mostrar o carro andando para vocês. Leitura de vídeo, consegue ver também aqui a galeria de fotos. Uma coisa interessante aqui é que o carro também tem aqui um manual com todas as informações direto na tela da central multimídia. Bom, aqui é difícil também dizer qual central que é melhor, né? Parece que a central da BYD vai te oferecer mais recursos, né? Porque você tem a possibilidade de instalar ali aplicativos, ela é uma central conectada, esse carro ainda não é conectado, não sabemos se no futuro ele vai ter a possibilidade de instalar aplicativos, mas aqui você tem um mapa de GPS embarcado, que lá você não tem, e aqui você tem uns menus que parecem ser mais simples da utilização, mas é difícil cravar efetivamente qual deles que é melhor.
O fato é que a da BYD gira a tela, aqui não gira. Então é uma questão de também gosto pessoal do cliente para ele ver com qual das tecnologias que ele se adapta melhor. Antes da gente ir para o nosso teste urbano, vamos falar um pouquinho aqui do painel do carro. Pessoal, essa daqui é a chave do carro, como vocês estão vendo, ela é presencial, basta você fazer a partida aqui pelo botão que fica aqui no console. Pois bem, temos um painel totalmente digital à frente do motorista, que você inclusive consegue colocar fundo branco ou fundo preto, né, de acordo com a preferência, controlar a intensidade do brilho desse painel via a tela da central multimídia. Aqui a gente tem algumas possibilidades de mudança, né? Então, usando esse botãozinho aqui do volante, tá vendo aqui, ó, esse daqui, você consegue navegar aqui pelas opções que você tem aqui no painel. Então, mostrando aqui para vocês, você pode aqui controlar a velocidade do ar-condicionado, pode ajustar aqui a temperatura do ar-condicionado também. Tem aqui a possibilidade de mudança do visual do painel, olha só. Tem esse visual aí que é um pouquinho diferente, né? Eles chamam aqui de moda, e aí o outro que é o visual clássico com os mostradores redondos. Você também tem aqui a possibilidade, ó, de ligar o alerta de velocidade, não é controle de cruzeiro esse daqui. E você ainda tem aqui informações do computador de bordo, que eu já falei várias vezes para vocês, que a BYD tem aí um computador para lá de confuso, né? Que ele mostra os últimos 50 quilômetros. Não é tão preciso, aqui o acumulado da vida do carro, então isso aqui você não consegue zerar. Indicação de pressão dos pneus com temperatura e pressão individual para cada pneu. Aqui uma medição de consumo, aqui também mostrando a autonomia, no caso aqui eu estou usando o carro já em modo híbrido, você vê que a autonomia em modo elétrico é 0. Desde que eu zerei ali o marcador que eu estava usando em híbrido, já usou 0,9 litros. O tempo de condução, velocidade média. Aqui, se eu estivesse usando o sistema de VTOL, né, que é você colocar aquele adaptador e transformar o carro num power bank, precisa ter a peça para isso. E aqui o que está acontecendo com o fluxo de energia do carro. Então, você vê que é um painel relativamente completo aqui, né, e você interage usando aqui todos os botõezinhos aqui do volante. Mas eu particularmente acredito que a BYD poderia ter feito melhor aqui, né, pelo menos algumas informações com ícones maiores, já que o painel é digital, e também um computador de bordo muito mais interativo, com opção de Trip A e Trip B, não só dos últimos 50 km, ou seja, algumas coisas que certamente poderiam ser melhores aqui. Então vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada, ver aqui como é que o Song Plus se comporta. Esperamos que ele vá bem aí, principalmente no teste de lombada, mas no teste de tachão vamos ver como é que fica o isolamento acústico do carro em primeiro lugar. Vamos lá. Vou fazer aqui do outro lado, que tem um veículo aí na via. Hoje aqui a via está um pouquinho mais movimentada. Bom, isolamento acústico aqui é bom, suspensão tende a ser macia, não senti fragilidade do conjunto de suspensão, mas você percebe que a suspensão é realmente bastante macia. Vamos lá, 30 por hora, né? Vamos ver como é que o carro se comporta aqui, né? Vendido como SUV, então vamos lá. 30 por hora e acho que deu uma raspadinha bem de leve, acho, não deu para ter certeza. Segunda lombada é um pouquinho pior. Vamos ver como é que ele se comporta aqui na segunda lombada, 30 por hora. Vamos lá? 30 por hora e... Nossa Senhora! Aqui bateu e bateu forte a parte da frente do carro. Agora vamos ver aqui o piso desnivelado. Vamos ver como é que o veículo se comporta aqui nessa parte. Vamos lá? Bom isolamento acústico, suspensão confortável. E nossa, na terceira lombada também bateu com bastante força. O que a gente pode dizer aqui do modelo, né? A gente vê que essa suspensão mais mole, né, dá muito curso na suspensão do carro. Então é confortável, mas o carro tem problema, né, nesses obstáculos. Aqui eu já vou até passar um pouco mais devagar. Ui, nossa, passei devagarzinho e a frente bateu. Então, conforto é legal, isolamento acústico também é interessante, mas ficou bastante claro aqui que na hora da aventura urbana o carro tem uma suspensão à frente que não é tão alta, suspensão que articula demais e isso acaba não sendo muito legal.
Uma coisa que eu gosto muito no carro da BYD é a câmera 360 graus. Por quê? Então olha só, estamos aqui com a tela da central multimídia, tem um botãozinho aqui no volante e eu consigo usar essa câmera 360 graus em qualquer faixa de velocidade. Posso estar 150 por hora na estrada, dá para ligar a câmera 360 graus. E aqui você tem vários modos de visão, né? Então você tem aqui o chassi transparente, você tem aqui a imagem em 3D que você pode posicionar o carro, ou você pode simplesmente colocar um lado das rodas, dianteira grande angular, traseira, aqui a traseira, aqui a dianteira. Tá vendo? Tem muita coisa legal aqui, ó, colocar dos dois lados. Eu vou colocar nessa daqui para a gente poder acertar o carro com a guia. Olha ali, ó, direitinho, ó. Deixa eu alinhar agora a roda traseira, manter a dianteira certinha. Olha que beleza, né? Muito legal essa câmera aqui, né? E podemos colocar aqui também em 3D, que aí dá até para acompanhar aqui todo o movimento que o carro está fazendo. Olha que legal, né? Mesmo com a imagem em 3D, você consegue ver o que está acontecendo aqui com o carro. Vamos parar aqui no nosso ponto de referência. Olha, dá para ver bem aí pela câmera onde é que é o nosso ponto de referência. E agora, ó, eu vou inverter para quê? Para a gente poder ver ali a roda dianteira até onde ela vai, né, na guia. Então, virando o volante aqui, ó, uma volta e meia, volante bastante leve. Vamos até encostar ali o pneu na guia. Ó, aqui vocês podem ver claramente que o carro virou 90 graus, tá vendo? Então, vamos até encostar o pneu na guia, ó, virou um pouco mais que os 90 graus, tá vendo? Então agora, a gente vai engatar aqui a ré, ó, já trocou para a câmera de ré. Voltar aqui um pouquinho para não ter perigo de forçar o sistema. Olha aí a linha de guia dinâmica, tanto na câmera grande quanto na câmera menor aqui, né? Na 360 superior. Então você vê que a câmera 360 graus aqui desse carro funciona e funciona muito legal. E aqui concluindo a manobra, bom, eu estou aqui do centro um pouco para a esquerda, não usou pouco espaço. Mas o legal desse carro, né, sensor dianteiro, traseiro, a câmera 360 graus que funciona muito bem, volante leve. Então, no geral, muito bom para manobrar, só precisa de um pouquinho mais de espaço. Qual que é o senão aqui, né? A suspensão. Confortável, isolamento acústico legal, mas a gente viu que na aventura urbana, talvez o carro tenha alguns problemas aí em lombadas maiores, também valetas maiores, ou seja, tá muito mais para um crossover aí do que um SUV, né, pessoal? Antes de dirigir aqui o Jayco 7 na área urbana, mostrar aqui um pouquinho para vocês da chave do carro. Aqui a chave. E também, né, o funcionamento do painel. Uma curiosidade, esse carro não tem botão para ligar e desligar o carro, né? Então, quando você entra na chave, entra no carro com a chave e pisa no freio, né, com o cinto de segurança, ele já liga aqui o carro pronto para partir, né? Então ele já ligou o carro. Mas e se eu estiver aqui dentro do carro e por qualquer motivo eu quiser desligar o carro? Tem uma forma. Aqui na tela da central multimídia, ó, você tem esse menu aqui drop down de cima para baixo, que você pode vir aqui nessa opção, ó, desligar o carro e confirmar. É assim que você faz o desligamento do carro. E para ligar o carro novamente, chave está aqui dentro, pisou no freio, você liga aí o carro. Particularmente, eu não gosto muito desse sistema de chave presencial. Eu prefiro que tenha um botão para dar partida no carro, mas aí é uma questão de preferência de cada um. Pois bem, painel à frente do motorista, aqui também a gente consegue fazer algumas configurações aqui desse painel. Então isso tudo você vai fazer também pela tela da central multimídia. Também é possível aqui, ó, tá vendo, pessoal? Nesse menu display que nós temos aqui. Então por aqui você consegue colocar o painel no modo noite, com fundo preto. Você pode também colocar no modo automático, modo dia. E você ainda tem alguns temas para mudar. Você muda via tela da central. Vocês estão vendo o painel aí? Olha aí. Vou mudar aqui o tema. Vou colocar esse outro tema aqui, que é o tema clássico. Então você faz tudo pela tela da central multimídia, aí você tem aí esses marcadores. Aí é uma questão bem de preferência, né? Cada um prefere um, eu prefiro esse daqui que dá um pouquinho mais de informação aqui no painel. Pois bem, os botões aqui do volante, pessoal, lado esquerdo, é onde você vai usar aqui para interagir ali com algumas funções. Então, apertando o botãozinho do meio, aqui você já consegue paginar aqui entre dados de navegação, informações do computador de bordo e aqui a mudança suave de um fundo, né? Uma espécie de papel de parede. O detalhe interessante é que aqui quando você aperta e segura na parte de navegação, olha aí, você consegue colocar o mapa de GPS à frente do motorista, né? Isso é legal, então você tem a possibilidade aí
do mapa de GPS. Não é todo carro que tem, e o próprio concorrente dele, né, o Song Plus, não oferece isso. Quando a gente vem aqui no computador de bordo, aqui a gente tem indicação da potência elétrica do motor, esse número que é dos últimos 50 quilômetros, um pouquinho mais claro que o carro da BYD, mas novamente deveria ser aí da última viagem, não dos últimos 50 quilômetros apenas. Não tem o Trip A e o Trip B, o que é uma pena, eu sinto muita falta disso nos carros. E esse aqui é o que você consegue redefinir, né? Que é só velocidade média e distância percorrida. Cá entre nós, né? As marcas poderiam se esforçar, as duas poderiam se esforçar para oferecer aí um computador de bordo um pouco melhor, né? E aqui é o mesmo problema do BYD, é uma tela gráfica. Poxa, dava para colocar os ícones maiores, né? Fazer aí uma informação mais organizada das coisas que você está vendo. Então, esse é um ponto que não é um problema do Jayco, não é um problema do BYD, mas todos os carros chineses têm essa questão. Tem a tela gráfica com ícones muito pequenininhos e às vezes até confusos para o usuário entender. Então vamos lá, vamos dirigir aqui o Jayco 7 na área urbana, vamos fazer o nosso teste de tachão e lombada, vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Primeiro tachão, para a gente ver isolamento acústico e também a questão de conforto do carro. Vamos ver como é que ele se comporta aqui. Primeiro tachão. Então vamos lá. Claramente a suspensão é mais consistente que no Song. Você percebe que ela é mais firme, não é tão mole. Mas o isolamento acústico aqui não é superior ao do carro da BYD. O do carro da BYD o isolamento acústico ficou um pouco melhor. Não é uma grande diferença, mas a diferença sim, ela existe. Então agora vamos ver, lombada aqui a 30 por hora. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui na lombada. Primeira lombada, olha, passou sem bater e sem raspar. E aqui claramente eu percebi que a suspensão também oscilou menos do que no Song. Agora vamos ver a segunda lombada, a gente sabe que a segunda lombada é um pouco mais difícil que a primeira, vamos lá? Também passou sem bater e nem raspar, o barulho que eu escutei foi lá da parte de trás, alguma coisa ali do acabamento ou da cobertura do porta-malas. Mas o fato é, o carro está superando melhor a lombada. Vamos ver aqui o piso desnivelado, isolamento acústico também. Suspensão mais firme, terceira lombada 30. Não bateu e não raspou. O isolamento acústico aqui é nítido que ele não é tão bom quanto do carro da BYD, mas vamos combinar, a suspensão é bem mais consistente. Quarta e última lombada, também passou sem bater e nem raspar. Então na aventura urbana não há o que discutir, o Jayco 7 vai ser muito superior aí ao carro da BYD. Entretanto, em conforto, né? Suspensão mais firme, você acaba sentindo mais o carro aqui dentro. Então aí é uma questão de preferência de cada um. E câmera 360 graus, esse carro também tem, inclusive tem um botão aqui no volante que eu já configurei ele como o botão de preferência para acionar a câmera 360. Ó, apertando o botão, eu vou aqui para o conjunto da imagem 360 graus. Então tem a imagem dianteira aqui com a linha de guia dinâmica, a imagem 360 superior aqui, né? E aqui eu posso escolher a câmera específica. Então, por exemplo, ó, se eu colocar aqui do lado, ó, aí ele mudou ali a câmera para a roda do lado, tá vendo? Então eu consigo escolher aqui qual é a imagem que eu quero, olha só. A nossa câmera externa aqui, né? Perto da roda. Tem aqui a câmera dianteira e tenho também aqui a câmera traseira. E eu ainda consigo, ó, ter aqui uma imagem de zoom da parte dianteira do carro e uma imagem de zoom da parte traseira. E tem também a visualização aqui em processo 3D, né? Para você conseguir girar o carro aqui, como a gente tem no carro da BYD. Bom, deixa eu colocar aqui na câmera lateral, pessoal, para a gente poder fazer o alinhamento ali do carro com a guia. Olha aí. Aqui você consegue ver as duas rodas, né? Você consegue ver a dianteira e a traseira, ó. Agora o carro já está alinhado. Se eu quiser colocar aqui a imagem 3D, eu também consigo. Vou colocar a imagem 3D até para a gente poder fazer um acompanhamento aí, né? Semelhante dos dois carros, os dois carros alinhados. Vamos até ali o nosso ponto de referência na rua. Pronto, parando aqui o carro. Agora vamos virar o volante. Uma volta, um pouco menos que uma volta e meia, né? Então vamos lá para a nossa manobra. Até encostar o pneu na guia.
Peraí, aqui pessoal, nesse ponto aqui eu tenho os 90 graus, olha aí. 90 graus do carro e vamos até encostar agora o pneu na guia. Ó, encostou agora aqui o pneu na guia, tá? Então vamos colocar aqui ré no carro agora. Vamos lá. Já entrou aqui a câmera de ré, como vocês estão vendo. Vou voltar aqui um pouquinho para não forçar o pneu. Desvirar o volante, olha aí. Linha de guia dinâmica, tanto na parte de cima quanto aqui na parte de baixo, né? Então as câmeras aqui são muito boas, mas o detalhe desse carro aqui é que você não consegue acionar em qualquer velocidade. Então, se você está na estrada, por exemplo, você não consegue colocar a imagem em 360 graus. A imagem fica ligada somente até 30 por hora. Vamos concluir aqui a manobra. Olha, tive a impressão aqui do Jayco 7 ocupar um pouco mais de espaço para fazer a manobra, tá? Não é uma diferença grande, é uma diferença pequena, mas aqui deu a sensação dele estar usando um pouquinho mais de espaço para fazer a manobra. Câmera 360 graus também é muito boa. O único detalhe é que nesse carro aqui você não tem a possibilidade de acioná-la em qualquer velocidade. Então aqui quando você passa de uma certa velocidade, ó, vou ver se eu consigo aqui, ó, passei de 30 por hora, a câmera já desligou, tá vendo? Então você não consegue usar ela em toda a faixa de velocidade, como no caso do carro da BYD. Suspensão é mais consistente, para quem gosta de um carro mais esportivo, foi muito melhor aqui no teste de aventura urbana, mas o isolamento acústico do carro, nesse ponto, o carro da BYD foi melhor aqui que o Jayco 7. Hora do teste de autonomia em modo 100% elétrico. Acabei de carregar os dois modelos, lembrando que a bateria tem exatamente a mesma capacidade. Vamos andar com os dois carros até as baterias entrarem ali no modo híbrido, quando o motor a combustão começa a funcionar. Qual deles que vai ter a melhor autonomia? Vamos descobrir isso agora. Mas antes de carregar o carro, eu estava operando ele com modo híbrido. Pois bem, desde que eu fiz o reset, ele gastou 8,5 litros. E eu rodei 165 quilômetros. Qual é a média de consumo? Pois bem, operando em modo híbrido, olha a média aqui que estava aqui no Song Plus, 19,49 km por litro. Uma média excelente. Jayco 7 também estava operando no modo híbrido antes do carregamento. Pois bem, eu rodei aqui, pessoal, um pouco menos de quilometragem, 48,2 quilômetros. E eu consumi aqui 2,5 litros. Olha a média do carro, 19,28 km por litro. Agora vamos zerar os marcadores e vamos ver quanto que os carros vão rodar em modo 100% elétrico. Depois do carregamento completo da bateria, olha só, Jayco 7 rodou aqui, pessoal, 79,9 km, mas a 1 km atrás ele começou a usar o motor a combustão. Você vê que eu já estou aqui no mínimo da bateria, informando agora 31%. E a gente consegue ver aqui no computador de bordo, olha só, que teve um consumo de 0,1 litro de gasolina. Então, na estrada, dirigindo o carro de forma normal, não com aquele pé de anjo, né? A gente rodou aqui 79 km até ligar o motor a combustão. Vamos conferir lá no Song Plus agora? E olha aqui, pessoal, o Song Plus, você está vendo aqui o gráfico dos últimos 50 quilômetros, você pode ver que ó, ainda não teve consumo de combustível, os carros rodaram rigorosamente juntos, velocidade média aqui de 68 km por hora, 1,2 horas, mas vamos dar uma olhada aqui no computador de bordo, só para a gente ter certeza, pessoal. Ó, acessando aqui o computador de bordo, ó lá, consumo zero. Mas será que eu ainda tenho autonomia em modo elétrico? Eu tenho. Está vendo que a bateria aqui está em 28%. Ele só começa a usar o motor a combustão quando a bateria está em 25%. Então vocês conseguem ver por aqui que eu ainda tenho 6 km de autonomia em modo 100% elétrico. Então a gente pode afirmar que o Song Plus, por uma diferença pequena, consegue ter uma autonomia maior do que o Jayco 7. Hora da gente fazer aqui a nossa cronometragem de 0 a 100. Vamos começar aqui com o Song Plus. E, pessoal, vou colocar o carro aqui em modo esporte e vamos ver como é que ele se comporta. Lembrando que eu estou aqui com aquela margem mínima de bateria, né? Eu não estou com a bateria carregada, eu estou trabalhando com a bateria aqui em 25%. Vamos ver o que vai acontecer aqui com o carro. Então vamos lá, o carro já está aqui em modo esporte, inclusive o motor a combustão já está ligado, largadinha estolada. Vamos lá, freio, acelerador, saindo. Vamos ver se vai ter diferença da câmera de precisão para a cronometragem do carro. Vamos lá.
Na câmera de precisão eu consegui usar a 100 em 8.66, mas no cronômetro do carro deu ali 8:10. De toda forma, o número foi bom. 0 a 100 aqui do Jayco 7, pessoal. Já coloquei aqui o carro em modo esporte. E vamos lá, vamos ver como é que o carro se comporta. Largadinha estolada aqui, freio, acelerador. Vou tirar aqui o pé do freio, vamos lá. A saída aqui é mais mansa. Vamos ver quanto é que ele faz o 0 a 100. Consegui um 0 a 100 aqui em 8.13 na nossa câmera de precisão. A gente consegue ver que os carros são bastante próximos. Mais um teste que a gente vai fazer aqui agora é o consumo dos carros em modo híbrido. Como é que isso é feito? Deixa o carro chegar ali no mínimo da bateria, zera os computadores de bordo e começa a fazer a medição. Pois bem, pessoal, só para vocês terem uma ideia, desde que eu fiz isso, os dois carros rodaram rigorosamente 17 km, velocidade média de 30 por hora, e o consumo dos dois, exatamente 1 litro, até agora. Só que agora a gente vai andar um pouco mais com os modelos para ver se esse consumo continua bastante equilibrado entre os dois modelos. Acabei de rodar com os dois carros juntos aproximadamente 51 km e os carros estavam em modo híbrido. Vamos ver qual deles que acabou consumindo mais gasolina. Aqui no Song Plus, 51,5 km percorridos, a gente tem aqui velocidade média de 35 km por hora e um consumo de 2,9 litros, o que dá uma média de 17,75 km por litro. E aqui no Jayco 7, pessoal, olha só, percorremos aí 51,4 km, média horária de 36 km por hora, e nesse trecho a gente gastou aí 3 litros, o que dá uma média de 17,13 km por litro. Você vê que os dois carros estão muito próximos, porém o carro da BYD é um pouco mais econômico, o que faz sentido, né? Lá é um motor aspirado e aqui é um motor turbo. E agora a gente vai dirigir os carros na estrada até Santo André, saindo aqui da região de Sorocaba, para ver qual deles que consegue carregar a bateria primeiro, dirigindo, e até mesmo como é que vai ser o consumo. Como é que a gente vai fazer isso? Então aqui ó, no Jayco 7 eu vou redefinir aqui a marcação, vocês estão vendo que está zerado, e agora aqui no painel também ó, eu vou zerar essa informação. Pronto, a informação está zerada. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em forçada e vou colocar a bateria aqui no máximo que o carro aceita, que é 80%. Então ele vai carregar a bateria de 29% até 80%. Aqui no Song Plus a mesma coisa. Então vamos zerar ali o marcador agora. Vamos zerar o odômetro, está zerado ali, 0. Vamos limpar todos os dados aqui. Então a gente tem aqui a condição de fazer a limpeza de todos os dados, ele vai zerar tudo, inclusive o gráfico de consumo, que é esse aqui que a gente consegue ver bem exatamente quando o motor a combustão começa a funcionar. E no gerenciamento de energia, agora eu vou vir aqui no Save e vou colocar ele para carregar a bateria. Vocês estão vendo aqui, eu vou até deixar uma memória do Save para ele não perder. Vai de 22% a 70%. Vamos ver qual dos dois carros agora vai conseguir carregar primeiro e quanto que vai gastar de combustível para carregar a bateria. Testando a assistência à condução aqui do Song Plus na estrada, ó. O Jayco 7 está ali na minha frente. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o sistema de permanência de faixa, que você configura pela tela da central multimídia se você quer ativado ou não, já está ativado. E olha só, vou soltar o carro aqui para ele ir para fora da faixa. Ó. Já atuou no volante, tá vendo? Ó? A gente está numa suave curva e você consegue ver que ele atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa, tá vendo? Ó? Chega no limite da faixa, aí ele atua novamente para trazer o carro para dentro. Mas esse sistema aqui, pessoal, ele não faz a centralização, ele faz apenas a permanência atuando no volante, trazendo o carro para dentro da faixa. E se eu quiser usar o controle de cruzeiro adaptativo, botãozinho aqui do lado esquerdo do volante, você aperta e aí ó, já abriu ali no painel a informação que você programa a velocidade. Programando aqui 120, eu consigo escolher a distância que eu quero em relação ao carro da frente. Uma distância maior ou uma distância menor, são 4 níveis diferentes, e aí ele vai acelerar até o carro da frente, acelerar e frear automaticamente. E aqui, além do controle de cruzeiro adaptativo, eu continuo tendo o sistema de permanência de faixa, mas lembrando, eu ainda não estou usando a centralização, apenas o controle de cruzeiro adaptativo com o sistema de permanência. E se eu quiser usar o sistema de centralização de faixa com o controle de cruzeiro adaptativo? Bom, aí nós temos um botãozinho aqui que fica mais à esquerda do volante, que é um volantezinho.
Quando você aperta ele, ó, ele coloca ali ICC ativado, né, que é o Intelligent Cruise Control. Aí, pessoal, nós vamos ter o controle de cruzeiro adaptativo, mantendo a distância em relação ao carro da frente ou indo até a velocidade que você programou. Temos o sistema de permanência mais centralização. Ó. Vocês vão notar que o volante fica aqui um pouquinho mais duro, tá vendo? Ó? Lá, ele já não fica balançando de um lado para o outro na pista, né? Ele fica centralizado. E aqui a gente consegue ver que o sistema tem um bom funcionamento. Inclusive, ó, o Jayco 7 está ali na minha frente. Agora aqui na Castelo Branco eu vou pegar uma suave curva à direita, tá? Vocês já estão conseguindo ver aí na câmera frontal. Vamos soltar o volante aqui, vamos ver se ele acompanha a curva direitinho. E olha aí, ó. Direitinho, ó, carro centralizado, mantendo aqui a velocidade de 110, apesar de eu ter programado 120, porque o carro da frente está com uma velocidade menor. Mas, ó, já mandou aqui eu colocar a mão no volante, né? Porque quando ele percebe que eu não estou dirigindo o carro, ele dá esse alerta. Se você ficar muito tempo sem dirigir, ele desativa o sistema. Mas você vê que o sistema de permanência e centralização aqui está funcionando corretamente aqui no Som Plus. Bom, eu estou aqui usando o carro de modo a que ele carregue a bateria, né? Eu coloquei o alvo aqui de 70%, a gente está com a bateria aqui em 26%, mas o que a gente pode ver agora? Esse carro aqui, como ele tem um motor a combustão aspirado, né? Ele não tem muita força. O que acontece? Ele só consegue efetivamente carregar a bateria, que é o que está acontecendo agora, tá vendo? Vai vindo ali o sinal verde do motor para a bateria e vem um pouco das rodas. Se eu acelerar um pouco o carro, acelerando um pouco mais, olha o que acontece. Ele já para de carregar, ele começa a tirar a energia da bateria. E aí o motor a combustão está tracionando a roda e tirando a energia da bateria. Isso acontece porque esse motor aqui ele não é tão potente. Então você tem que dirigir bastante e o carro só vai efetivamente conseguir carregar a bateria em situações de baixa carga, ou seja, quando você está no plano ou numa descida, porque se você estiver numa subida, o motor a combustão vai estar trabalhando junto com a bateria para tracionar o carro. Nessa situação ele não vai estar carregando. Pessoal, parada aqui para troca de motorista, vamos ver como é que está a situação. Aqui o carro da BYD, olha só, eu rodei 41 quilômetros, a bateria agora aqui está em apenas 33%, tá vendo que ele ainda não conseguiu carregar bastante a bateria. E para rodar 41 quilômetros, eu gastei aqui, olha só, 3,8 litros, né? Então dá quase 10 km por litro, mas vamos fazer a conta aqui na calculadora para ficar direitinho. Então vamos lá. 41 km dividido por 3,8, eu tenho aqui 10,78, né, km por litro, ou seja, 10,8 km por litro, e eu não consegui carregar muito a bateria, né? Estou indo em 33%. Vou trocar agora de carro, vamos ver qual é a situação ali no Jayco 7. Bom, pessoal, agora aqui no Jayco 7, os mesmos 41 km rodados, a gente consegue ver aqui no painel, afinal os carros andaram juntos. E aí, quanto que consumiu de combustível? Olha só, que foi um pouco mais, né? 4,8 litros, o que dá uma média aqui de 8,5 km por litro. Mas por que esse carro consumiu mais? Muito fácil, porque quando a gente olha aqui a bateria, olha só, ele já está com 63% da bateria. Você vê que está faltando pouco para chegar aí nos 80%. Então, esse carro aqui, como tem um motor mais potente, ele efetivamente consegue carregar mais a bateria. Mas vamos continuar andando com os dois carros para ver lá no final da viagem se os dois vão estar com a bateria 100%, e 100% não, no limite máximo de carregamento, que nesse carro é 80 e naquele é 70, e o mais importante, quanto que eles consumiram em combustível para fazer todo o trecho mais carga da bateria. Assistência à condução aqui no Jayco 7. Bom, pessoal, aqui também você configura tudo pela tela da central multimídia. Então a primeira coisa que eu quero testar é o sistema de permanência de faixa que já está ativado. Então vamos lá. Estou aqui na faixa, vamos forçar o carro aqui um pouquinho para fora da faixa. Olha aí, tá vendo? Ele atua para trazer o carro para dentro da faixa. Aí ele vai no outro limite aqui, mais uma vez ele atua para trazer o carro para dentro da faixa. O que eu notei de diferença aqui do Jayco 7 para o Song Plus? Aqui ele é um pouco mais tolerante com a saída de faixa, né? Ele deixa o carro chegar um pouco mais em cima da faixa para depois voltar, mesmo configurando na central multimídia menor sensibilidade. O sistema é mais suave nesse ponto de atuação quando comparado ao carro da BYD. E para usar aqui o controle de cruzeiro adaptativo, bom,
como é que a gente faz? Tem aqui o botãozinho no volante, que aí você vai apertar aqui o botão, que vai aparecer um volantezinho aqui, que ele vai indicar o funcionamento do sistema. Olha só, apertei o botão, velocidade de cruzeiro ali, você pode programar a velocidade aqui, no caso, esse trecho da rodovia agora vai mudar para 100 km por hora, colocando aqui, e usando a seta para a esquerda e para a direita, você consegue ajustar a distância em relação ao carro da frente. Pessoal, é bem pequenininho o que aparece aqui embaixo, mas quando você está ajustando ali na parte de cima, dá para ver um pouco melhor. Ó. Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 níveis. O carro da BYD são 4, aqui são 5 níveis. Vamos colocar aqui um pouco mais próximo. E aí, nesse caso, quando você já ativou aqui o volantezinho, ele já tem um sistema de centralização de faixa, tá vendo? Então aqui você não consegue colocar só o controle de cruzeiro sem a centralização. Na hora que você aciona, já aciona as duas coisas. Agora aqui eu tenho uma suave curva para direita. Vamos ver se... Olha aí. Ó, ele está percebendo que eu trouxe a mão no volante. Dá só um toquinho aqui. E agora eu tenho uma curva para a esquerda. Dá um toquinho aqui no volante. E olha aí. Pessoal, o sistema aqui do carro, você viu que ele deu uma desarmada aqui agora, né? Então, isso são algumas calibrações que às vezes o carro precisa passar para ter uma calibração um pouquinho melhor do sistema. Agora rearmei aqui o sistema, vamos programar aqui o 100 por hora, que é a velocidade permitida nesse trecho da rodovia. Voltou a fazer a centralização de faixa, tá, pessoal? Os controles de cruzeiro adaptativo e os sistemas de permanência de faixa dos dois carros são bastante parecidos. Eu também tive situação, no caso da BYD, do carro perder a referência de faixa. Às vezes acontece. Eu diria que os dois são muito próximos em matéria de funcionamento. Acabei de chegar aqui em São Paulo, depois de percorrer aqui quase 69 km, 82 km de velocidade média, e olha só, o carro consumiu 7,1 litros. Quanto que dá de média? 9,7 km por litro. Mas sabe qual é o detalhe importante? A bateria aqui já chegou na potência máxima dela de carregamento dirigindo, em 80%. Você vê que eu precisei de 70 km para carregar completamente a bateria. E lá no Song Plus, como é que tá? Vamos ver? E aqui no Song Plus, pois bem, os mesmos 69 quilômetros rodados ali que a gente consegue ver. Só que aqui ele consumiu menos combustível, né? Ele consumiu apenas 6 litros para fazer 69 quilômetros, o que dá uma média de 11,5 km por litro. Pode até dar a impressão, poxa, mas o carro da BYD está mais econômico. Mas olha só, a bateria aqui ainda está em 45%, né? Ainda falta um bocadinho para ela chegar nos 70%. Você vê que o carro da Jayco, apesar de consumir mais, ele já carregou completamente a bateria, e esse não. Só que a gente ainda tem mais 25 km até o destino final. Vamos ver se aqui ele vai conseguir carregar completamente, já que a gente está numa área urbana, demandando menos do motor, e vamos ver a média final dos dois no trecho todo. Concluindo aqui o teste de rodagem, pessoal, 100 km depois, com velocidade média de 54 km por hora, o Jayco 7 consumiu 8,7 litros, o que dá uma média de 11,49, ou seja, 11,5 km por litro. Mas vejamos aqui, ó, bateria em 81%, lembrando que ele carregou bem antes a bateria, né? Mas o total foi uma média de 11,5 km por litro, considerando a carga de bateria. E o Song Plus? Os mesmos 100 km depois, né? E quanto que ele consumiu aqui? 9,4 litros, o que dá 10,66. Então você vê que o Song Plus consumiu mais combustível do que o Jayco 7. Mas e aí, como é que está a bateria do Song? Só agora é que ela chegou aqui em 70%. Inclusive, quando a gente vê aqui o gráfico, olha só, você vê que ainda assim, aqui o consumo médio de combustível, até a gente parar o carro aqui, ele ainda estava carregando a bateria. Então você viu que nessa situação, o Jayco 7 conseguiu carregar antes a bateria e ainda assim, no circuito todo, conseguiu ser mais econômico. Teste de farol começando pelo Song Plus. Posição do farol baixo, que tem ajuste de altura. Posição mais alta, até essa, que é a posição mais baixa. Tudo isso aqui pode ser personalizado pelo usuário. O farol baixo tem uma boa amplitude, iluminação adequada sem áreas de sombra. Quando a gente liga o farol alto,
A gente vê uma continuidade muito boa. Aliás, o farol alto até parece um pouco mais intenso do que o farol baixo. Mas o detalhe é que esse carro não possui farol auxiliar dianteiro. E a gente consegue ver algumas regiões de sombra na lateral. Mas com tudo ligado aqui, a iluminação é muito boa. Teste de farol aqui do Jayco 7. Posição de lanterna, posição do DRL e aqui nós temos o farol baixo. Farol baixo que é muito boa iluminação, mas o ajuste de altura do facho do farol é feito pela tela da central multimídia. Aqui é a posição mais alta e essa daqui é a posição mais baixa, também com uma boa amplitude de ajuste. Farol baixo é muito bom, sem áreas de sombra. Aí nós temos aqui também, pessoal, o farol alto, que dá uma boa continuidade e uma qualidade de iluminação muito interessante. Só que esse carro tem aqui o farol auxiliar, que quando você liga, olha a diferença do farol auxiliar na iluminação mais próxima do carro. Com o farol alto desligado, a gente consegue perceber que até o farol baixo é um pouco mais forte, o farol auxiliar é um pouco mais forte do que o farol baixo. E quando a gente liga todo o conjunto, olha que qualidade de iluminação. Aqui não há dúvida, o Jayco 7 tem melhor farol do que o Song Plus. Mas e a garantia dos dois carros? Pessoal, a gente fez um levantamento bastante detalhado, porque quando o cliente chega na concessionária, a BYD fala que a garantia do carro é de 6 anos. E a Omoda Jayco fala que a garantia do Jayco 7 é de 7 anos, mas sempre tem a linha miúda. E aí a gente foi atrás de tudo isso. Bom, falando primeiro da garantia do carro. No caso do Song Plus, 72 meses, que são 6 anos. No caso do Jayco 7, 84 meses, que são 7 anos. Mas olha aí, né? Primeira coisa, o Jayco 7 está limitado a 150 mil quilômetros, enquanto não existe essa garantia no Song Plus. Aí a gente vem para os detalhes. Bateria, né? Que é muito parecida entre os dois carros, 96 meses ou 8 anos. O período é o mesmo, porém o Jayco 7 tem a limitação de 150 mil quilômetros. Até aqui, o carro da BYD levando vantagem. Motor elétrico, novamente 96 meses, 8 anos. Só que nas duas montadoras, nos dois importadores, no caso aqui, né, a da BYD dá até 200 mil quilômetros, enquanto que o Jayco tem 150 mil. E sistema de alta tensão. Bom, aí se inverte um pouquinho. No Song Plus são 72 meses, o que é 6 anos, e no Jayco 7 é 96 meses, mas novamente tem a limitação de quilômetros. Eu particularmente prefiro quando não tem limitação de quilômetros. Tomada de recarga. Então, no carro da BYD é menor, são 3 anos, enquanto que no carro da Omoda Jayco, o Jayco 7, aí nós temos 7 anos. Vantagem para o Jayco aqui. Carregador igual nos dois, central multimídia igual nos dois. E cá entre nós, né? Por que a central multimídia, que controla praticamente tudo do carro, são apenas 3 anos? Dá um pau na central, e aí, como é que fica? Quanto custa para consertar essas centrais? As duas marcas precisam rever isso. Pneus. Nesse ponto aqui são materiais de desgaste, mas a garantia da BYD é um pouquinho melhor do que a do Jayco 7. Bateria de 12 volts. Você vê que também o mesmo período, porém, no caso do Jayco, você tem essa limitação de quilometragem que você não encontra na BYD, né? E aí você vê mais itens aqui, como sistema de exaustão, bicos injetores, bomba d'água, disco de freio, onde em todos esses itens, pinça de freio, a gente também tem aí bomba de combustível, bomba de óleo, motor de partida, alternador. Você vê que a garantia da BYD, em geral, é muito maior do que a do Jayco 7, salvo alguns itens, né? Como assim, disco de freio, que aqui o Jayco 7 é um pouco melhor, bateria de telecomando é um pouco melhor. Ou seja, no geral, nesses itens aqui, a gente vem vendo que a garantia da BYD é melhor. Rolamento de roda, por exemplo, os dois são 36 meses, mas no Jayco tem a limitação de 60 mil quilômetros. Amortecedores, os dois são 36 meses, mas no Jayco tem a limitação de 60 mil. Ou seja, até aqui a gente viu que, no geral, a garantia do BYD é melhor que a do Jayco 7. E aí tem aqui os materiais de desgaste, né, que são muito comuns a gente ter uma garantia menor, porque são coisas que se desgastam com o uso. Palheta de limpador, pastilha, vela de ignição, filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro do ar-condicionado, lâmpadas, fusíveis, óleo lubrificante, líquido de arrefecimento. No caso do Jayco 7, são os 3 meses obrigatórios por lei, né?
todo bem durável. A gente tem aí a questão da garantia feita aí por lei de 3 meses. Quando a gente vai aí para a palheta do limpador, por exemplo, no caso da BYD, aí a gente tem aí 6 meses ou 10 mil quilômetros. Vocês conseguem ver que a BYD consegue ter aí uma garantia um pouco maior. Bom, depois de olhar minuciosamente tudo isso aqui, não tem muito o que discutir, né? O carro da BYD tem uma garantia mais compreensiva do que o J7. Não há dúvida nenhuma nisso, tá? Quando a gente coloca tudo isso aqui na conta, a BYD está com uma garantia melhor. Agora, a gente já fez matéria aqui no canal de outra marca chinesa, no caso a GWM, que tem uma garantia muito mais compreensiva que esses dois. Não tem tantas exceções quanto esses dois. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte, pessoal. Se vocês têm algum desses dois carros e se a garantia que eu falei aqui não for seguida por algum desses fabricantes ou importadores, por favor, conta pra gente, que a gente vai cobrar dos fabricantes se eles realmente estão seguindo aqui o que eles informaram. Mas, de forma geral, o carro da BYD ganha do J7 e, na minha opinião, as duas marcas precisam ser mais inclusivas nas garantias do que criar tanta exceção assim. E o seguro, como é que fica aqui nos dois carros? Para isso, mais uma vez, eu contatei a Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, nossa parceira, que fez a simulação do seguro dos dois modelos considerando exatamente o mesmo perfil de usuário, para ver se a gente não tem diferença. Lembrando que o seguro está atrelado ao CPF da pessoa e também à região onde ela mora, portanto o valor pode variar de acordo com esses dados. Mas considerando o mesmo perfil e a mesma localidade, o que a gente conseguiu aqui foi o seguinte, começando pelo carro da BYD, seguro anual R$ 2.700, não foi um valor pesado. A franquia reduzida em 50%, esse sim, já ficou um pouco mais alto, R$ 13.600. Então, na eventualidade de uma batida, você tem que desembolsar esse dinheiro aí como franquia obrigatória. E o Jayco 7, seguro, ficou um pouco mais caro, R$ 3.200. E a franquia já reduzida em 50%, aí essa ficou mais cara que o carro da BYD, R$ 16.200. Então a gente vê que em matéria de seguro, considerando o mesmo perfil de usuário, o Song Plus levou vantagem. E antes de qualquer consideração, aquele resumo de onde cada um dos carros foi melhor. Vamos começar aqui no Song Plus. Pois bem, itens onde efetivamente esse carro foi melhor. Isolamento acústico no nosso teste aí urbano ficou bastante claro. Esse carro aqui também tem maior porta-malas, maior espaço no banco traseiro e melhor ajuste do banco traseiro. Então quem vai aqui no banco de trás desse carro tem efetivamente mais conforto. Apesar dos dois carros não terem step, o kit de reparo aqui do Song é melhor, né? Porque ele tem ali o compressor, que você consegue ajustar direitinho a pressão do pneu, então ele acaba sendo mais vantajoso aqui nesse ponto. Outro item que a gente também pode destacar aqui, parte dos consoles, né? O console desse carro tem mais botões, o que facilita o entendimento do usuário. O console também é mais organizado e não podemos esquecer que aqui são 2 carregadores de celular por indução. Outra coisa, aqui temos câmera 360 graus nos dois carros, mas a do carro da BYD você usa em qualquer faixa de velocidade, né? Você não está limitado a 30 por hora. Você pode usar a câmera traseira como um super espelho retrovisor, por exemplo, em qualquer momento. Então isso eu acho muito legal nesse carro. Também tivemos aqui a autonomia em modo elétrico um pouquinho maior, principalmente pela forma como a gestão de energia é feita nesse carro, uma vez que as baterias praticamente têm a mesma capacidade. É que aqui o motor a combustão vai ligar quando a bateria está em 25%, e no Jayco ele liga quando ela está em 30%. Então por isso que esse carro aqui tem uma autonomia em elétrico um pouquinho maior. Outro detalhe, esse carro aqui já é conectado, né? Então tem um aplicativo da BYD que de qualquer lugar do mundo você se comunica com o carro, consegue dar comandos para o veículo. E não vamos esquecer, né, que esse carro levou uma vantagem aí no seguro e também em matéria de garantia, quando a gente olha todos os itens, a garantia aqui do carro da BYD foi um pouco mais compreensiva. Os pontos onde o Jayco 7 foi efetivamente melhor, e eu já começo com o carregamento em corrente contínua, né, o CCS tipo 2. Você está viajando, acabou a bateria, encontrou ali um carregador rápido para veículo 100% elétrico, colocou esse carro, em meia hora a bateria está completamente carregada.
Isso não vai acontecer no carro da BYD, que só tem o conector AC do tipo 2, que vai obrigar aí aproximadamente 3 horas de carregamento da bateria. Então isso é uma tremenda vantagem desse carro. Outra coisa, altura em relação ao solo, ângulo de entrada, a gente viu no nosso teste de lombada que o Jayco 7 foi muito melhor do que o carro da BYD, né? Então para enfrentar piso de baixa qualidade, esse carro vai ser mais legal. Outra coisa, ele tem ali o sistema de detector de atenção do motorista, né? O sensor em cima do volante. Se o motorista está dirigindo de forma errática, ele vai te avisar para você ter mais atenção ao volante. Também, não vamos esquecer que o carro tem a câmera de DVR, um item que a BYD já teve no passado e tirou dos carros dela, e aqui continua tendo. Então, você põe lá um cartão de memória, tá gravando tudo que está acontecendo, o carro se envolveu no acidente, você tem lá a câmera com a imagem para provar o que aconteceu. Eu acho isso muito importante. Esse carro também tem o farol auxiliar dianteiro e, como a gente mostrou no teste, a parte de iluminação desse carro é efetivamente melhor do que o carro da BYD. Bobagem é aquele pessoal que fala que o carro não precisa de farol auxiliar. Precisa e precisa sim, e isso ajuda a melhorar o campo de visão. Mais alguns detalhes, esse carro tem um retrovisor interno grande angular, que dá aquela visão mais ampliada, né? Principalmente da parte traseira do carro, acaba sendo interessante. O carro também traz mapa de GPS embarcado para quem está em regiões onde o problema de sinal de celular é complicado. Tem o carregador de celular por indução ventilado, é um só, mas aqui a bateria do seu celular vai durar muito mais tempo, porque não vai fritar o seu celular durante o carregamento. Mais alguns detalhes, como a projeção no chão dos espelhos laterais, quando você abre a porta do carro, se tem alguma poça, alguma coisa, você consegue ver. E outra coisa, né? Uma coisa que só esse carro tem, ó. A maçaneta do carro retrátil, né? Que acaba sendo muito mais bonito aí. Então, a maçaneta ejeta quando você destranca e ela recolhe quando você tranca o carro. Por fim, eu vou destacar um motor turbo, que, além de acrescentar um pouco mais de potência no carro, você viu que o 0 a 100 foi um pouco melhor aqui no Jayco 7, quando você precisa fazer o carregamento da bateria dirigindo, aqui você vai conseguir fazer o carregamento de forma melhor, porque o motor tem mais potência e torque. E até mesmo nas questões de retomada de velocidade, aí, quando você está na estrada, por exemplo, 80 por hora e vai fazer uma retomada para 120, esse carro efetivamente vai conseguir ter um desempenho melhor do que o carro da BYD. E para a gente fechar aqui, pessoal, a gente ainda tem a questão da aceleração do carro, que acabou sendo um pouquinho melhor. Pois bem, a gente pontuou aqui os pontos onde cada um dos carros foi melhor. Mas e aí, qual é a escolha? E que conclusão que a gente tira de tudo isso? Os dois carros estão realmente muito próximos. Quando eu comecei o comparativo, eu já tinha essa visão. Depois de comparar eles, eu vi que a disputa é extremamente apertada entre os dois produtos. Então, como é que a gente coloca quem ganhou ou quem perdeu? A gente tem que entender a utilização de cada um dos usuários. Então, vamos pensar na típica família, né? Alguém que tem que se preocupar muito com o espaço do banco traseiro, com o porta-malas, com a questão de conforto, até mesmo que várias pessoas vão dirigir o carro, então mais mulheres irão dirigir o carro. Qual o carro que seria mais interessante? Eu diria para vocês que nesse caso aqui é o Song Plus. A gente viu que o espaço no banco traseiro do carro é melhor, ele tem mais porta-malas, a posição de dirigir normalmente agrada mais as mulheres, é um carro mais silencioso e mais macio. Então esses são os pontos aqui que a gente não pode tirar o mérito do carro da BYD. Agora, e aqui o Jayco 7, onde ele acaba levando vantagem sobre o carro da BYD de forma indiscutível. Se você é um usuário que viaja bastante, pega muita estrada, né? Você quer um carro que vai te oferecer melhor desempenho, versatilidade de carregamento, né? Poder usar cada vez mais o carro em modo elétrico com carregamento rápido. Também um carro com melhor mobilidade, vai encarar lombada, valeta, buraco com muito mais tranquilidade. Aí não há o que discutir. O Jayco 7 acaba sendo um carro mais vantajoso nesse ponto, né? Ainda que ele tenha um bom espaço, tem, mas é menor do que o carro da BYD, no caso de banco traseiro e porta-malas. Ou seja, esse carro tem algumas fortalezas e o carro da BYD tem outras fortalezas. Então a escolha, ela estaria muito ligada ao tipo de uso de cada pessoa. Um detalhe aqui importante, pessoal, o carro da BYD já está conectado. O Jayco 7, ele não está conectado nesse momento da gravação, mas a marca já diz que está lançando a conectividade desse carro. Inclusive prometeu para a gente que a gente brevemente terá a condição de testar esse sistema e que quem comprou
o Jayco 7 sem conectividade, vai receber a conectividade. Então a gente não pode fazer uma análise ainda das conectividades, porque o carro da Jayco terá em breve, e aí a gente tem que comparar os dois sistemas para poder realmente dizer qual deles que é o melhor. Mas nesse momento, a vantagem nesse ponto é para o carro da BYD. Sobre assistências à condução, muita gente pediu para a gente dizer como é que fica aqui a diferença entre esses dois carros. E eu vou dizer para vocês que é bastante difícil de cravar qual tem melhor assistência à condução. Porque basicamente os itens de assistência são iguais nos dois carros e o funcionamento delas também é muito parecido. Os carros têm controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, sistema de centralização de faixa. E se eu tivesse que dar uma nota para como os dois funcionam, eu daria aí uma nota entre 7,5 e 8. Os sistemas ainda precisam, às vezes, ganhar um pouquinho mais de calibração em matéria de precisão, de centralização. Às vezes eles se perdem um pouco, né? Quando o carro da frente freia muito rápido, o sistema não consegue responder muito bem, às vezes identificar o carro que entrou na sua frente para ele reduzir a velocidade. Nesses dois carros, a resposta é muito parecida. Então é muito difícil de cravar um vencedor nesse ponto, porque os sistemas realmente se parecem muito. Lá no nosso vídeo de agenda também teve gente que me perguntou qual carro que eu, Jorge Augusto, escolheria para colocar na minha garagem. Então, se eu tivesse que escolher entre esses dois modelos aqui, a minha escolha ficaria aqui com o Jayco 7. E aí, questões técnicas que para mim são muito importantes. Primeiro ponto, carregamento em CCS. Para quem viaja muito como eu, ter a possibilidade de carregar o carro rápido na estrada é fundamental. Segundo, conjunto de powertrain mais potente. Ainda que o 0 a 100 dos dois carros seja parecido, na hora que você precisa carregar a bateria com um carro em movimento ou até mesmo fazer uma ultrapassagem, retomada de velocidade, esse conjunto aqui vai ser melhor. Terceiro ponto, a questão da suspensão, a altura em relação ao solo, que é um carro que vai conseguir se comportar melhor no uso aí da condição brasileira. Também acho muito importante essa câmera de DVR e até mesmo o mapa de GPS embarcado. Como eu ando bastante em estrada, viajo por vários municípios brasileiros, aí, principalmente no estado de São Paulo, tem muito lugar que tem problema de sinal de celular. E aí, às vezes, o Waze e Maps tem problema. Aí o GPS embarcado te tira de situações realmente difíceis. Então, para o meu uso pessoal, o carro que eu escolheria aqui seria o Jayco 7. Agora, se você gostou de qualquer um desses carros aqui, quer comprar um deles, faz o seguinte, entre em contato com a gente, que a gente tem parceiros nas duas marcas para conseguir para você melhor atendimento e melhor negócio, para você colocar ou um Song Plus na sua garagem ou um Jayco 7. E olha, se vocês gostaram desse vídeo, não deixa de deixar o like aí, fazer o seu comentário, que é muito importante para a gente. Afinal de contas, todo esse trabalho a gente tem para atender melhor vocês. E todas as sugestões são muito bem-vindas para os vídeos futuros. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.